Que bênção. Que, de fato, possamos experimentar essa liberdade que só Jesus pode nos trazer. E é o que nós vamos tentar hoje, através das Escrituras. Pela fé, experimentar essa liberdade, essa libertação que só Deus pode nos dar. E isso acontece porque Deus está presente. Sem a presença dele é impossível experimentar salvação. A gente, quando é salvo, a gente quer agradecer quem nos salvou. E a gente quer agradecer essa pessoa que nos salvou. Então, se eu sou livre, eu quero experimentar essa liberdade e essa libertação. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor, que está em Isaías, capítulo 37, que vai nos mostrar exatamente alguém que está precisando de libertação. Alguém que está precisando de uma presença, de alguém que se manifeste no tempo dele, na época dele, para livrá-lo do mal, das ameaças. E a gente só pode salvar alguém se a gente vê esse alguém ou está presente perto desse alguém. É impossível salvar alguém sem eu ver essa pessoa, sem necessidade. Isaías capítulo 37, nós vamos lê-lo todo, nós vamos ler o texto todo, para a gente poder entender. É claro que essa história, ela é uma continuação. A história começa no capítulo 36, com a ameaça do rei Senaqueribe, rei da Síria, sobre o reinado de Ezequias, que substitui o pai, o rei Acás, governa um pouco com o pai, e logo depois que o pai morre, ele assume o reinado, e depois que ele assume o reinado, sendo a próxima geração, a nova geração, porque a geração de Acás se submete ao governo de Senaqueribe e paga imposto para a Síria. A nova geração, a geração de Ezequias, ele quer mudar isso, ele quer corrigir isso, e querer corrigir isso vai ter um preço para isso. E parece que o Brasil está sofrendo isso hoje, querendo sair debaixo da corrupção, está encontrando muita dificuldade para ser livre dessa prática. E é preciso sofrer, é preciso aguentar, é preciso confiar em Deus, porque é Deus que vai nos livrar. E eu já quero antecipar aqui, com certeza, o Brasil vive uma resposta de oração, ou uma resposta por muitas, inúmeras orações que têm sido feitas, que foram feitas lá atrás, há mais de 30 anos. O que está acontecendo hoje só é a revelação daquilo que foi pedido lá atrás. E quando é revelado, nós nos assustamos. Quando é revelado, a gente se assusta, como diz o ditado, e não se ofenda. Se mexer muito, fede. Se mexer muito, faz mal para as nossas narinas. A gente quer sair fora. Aí vem uma nova geração, querendo mudar a história, temente a Deus, querendo que as coisas sejam diferentes, sejam reorganizadas, porque está tudo fora do lugar. Sendo o povo de Deus, nós temos um Deus, nós não temos um rei humano, nós temos um rei eterno. E eu estou antecipando muitas coisas aqui, porque eu estou empolgado. Essa história começa no capítulo 36, com o rei Ezequias, que assume o reinado do pai, sendo ameaçado pelo rei da Síria, querendo que o reinado de Judá, sobre o governo de Ezequias, continue pagando imposto, continue servindo a esse rei, um rei pagão, idólatra, que não teme a Deus. E por um erro do pai lá atrás, o filho, que é a nova geração, que é uma nova geração. Presta atenção, pais, vocês que têm os seus filhos vão ser melhores do que vocês. Os erros de vocês lá atrás não podem ser repetidos pelos seus filhos. Eu quero ser diferente da minha mãe, eu quero ser diferente do meu avô,
E os meus filhos serão diferentes de mim, em nome de Jesus. Por causa da nova geração. Uma geração que teme a Deus, uma geração que tem no seu caráter a presença de Deus, que é a geração de Ezequias. Se você não sabe, o nome Ezequias é muito interessante, significa Jeová é a tua força, Yahvé é a tua força, Deus te fortalece. E me parece que Deus, acaso colocou o nome no filho, talvez pela fé, consciente ou não, esperando que quando ele fosse assumir o reinado, ele pudesse ser diferente. E que esse Deus que está no nome dele pudesse livrá-lo do jugo do rei da Síria. Então o pai profetiza sobre o filho, dando um nome para o filho, ó, Deus é a tua força. Deus é a tua força. Então, porque tem Deus dentro de você, no seu caráter, você vai vencer aquilo que eu não consegui vencer. Só para você ter uma ideia do significado do nome Ezequias. E ele sofre, ele é testado pelo nome que tem, pelo caráter que tem. Na verdade, ele é afrontado, ele é perseguido, ele é atingido na mente dele, porque ele tem um nome que os inimigos não querem aceitar, que Deus o fortalece. Então, vamos ver se Deus fortalece. Então eu vou testar o seu nome, eu vou testar você. Eu vou testar você. Então preste atenção. Ezequias significa Yahvé se fortaleceu. Seu nome significa o Senhor, presta atenção, significa no hebraico arcaico, o Senhor com as mãos, presta atenção, o Senhor com as mãos, revelando um muro, uma parede que cresce, circulando o tempo todo. Presta atenção nessa tradução, Ezequias significa exatamente isso. Quem é que faz isso? Quem é que protege? Quem é que circula? É quem se movimenta, é quem está vivo, e esse alguém é Deus. E esse alguém é Deus. O Senhor com as mãos, revelando um muro que cresce circulando o tempo todo. É o Senhor que tem a prerrogativa de nos revelar, proteger o tempo todo as nossas vidas. Isso acontece quando temos o discernimento e a percepção de sua presença, que se revela dentro e fora de nós. Ele é o nosso muro de proteção, indicando ao inimigo os limites de suas ações. Olha que interessante, ou seja, o limite é o próprio Deus. É Deus presente, Deus é o nosso limite, Deus é que nos circula. Irmãos, aqui agora vai ser testada essa história. O caráter de Ezequias vai ser testado agora nessa história. E começa no capítulo 36. Onde ele, não só ele, mas o Deus que ele serve, que está dentro dele, é afrontado. É afrontado. Eu queria muito ser rápido hoje. Eu não sei se vou conseguir. Porque tem muita informação. Se vocês só verem aqui, eu tenho pelo menos uns 15 pontos. Eu não sei se vou colocar tudo. Mas eu vou parar onde tem que parar. Então agora vai ser testado o caráter desse Ezequias. Entende que a nova geração vai ser testada pelo que tem experimentado de Deus, o novo de Deus. A nova geração vai experimentar e vai ser testada daqui para frente. Pelos ensinos dos pais que estão aqui, aí dentro. Vocês estão profetizando sobre a vida dos filhos de vocês? Vocês têm noção do que seus filhos vão enfrentar daqui para frente? E a gente precisa profetizar sobre a vida deles. Deus será a tua força. Deus será a tua força. Porque eu vou embora, mas Deus tem que estar presente na sua vida. Então veja o que acontece. Capítulo 37, nós vamos ler. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, que ouvido o quê? Ouvido o quê? Ele ouviu todas as palavras de Senaqueribe, que ameaçou o reinado dele, que ameaçou a invadir Judá. E querer que Ezequias ainda continuasse a pagar imposto, propina, coisas erradas, fazer aliança com as trevas. Não mais. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes. Quer dizer, olha só, é uma geração que não se importa de se humilhar diante de Deus. Essa é a grande questão. Uma geração que não tem problema de rasgar a roupa e passar a vergonha, clamando a Deus. Talvez a sua geração, pai, tenha perdido muito porque não aprendeu com a geração dos seus pais.
a se humilhar diante de Deus. A nova geração tem que aprender a se humilhar diante da pessoa certa. A nova geração serão os nossos filhos. E você, pai, pode fazer essa transição. Comece hoje. Se você não sabe disso, rasgue a sua veste, porque o teu filho também vai rasgar a veste dele se você rasgar a sua. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Os nossos filhos copiam o que nós fazemos. Se nós rasgamos a nossa veste, os nossos filhos vão pegar essa moda espiritual. Essa moda espiritual, esse comportamento espiritual será visto na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos não terão vergonha de usar roupas rasgadas, porque tudo isso configura humildade diante de Deus, é pedir ajuda para Deus. Meu Deus! Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, entrou na casa do Senhor. A gente foi ensinado, né, Renata? Nascemos na igreja presbiteriana. Olha aqui para mim, gente. Aponta aqui. Roupa nova. Olha aqui, ó. Para ver Deus, não é? Roupa nova para ver Deus. Presta atenção. A nossa geração talvez tenha sido ensinada equivocadamente a entrar na casa do Senhor com roupa nova. E aqui me parece que Deus nos ensina algo diferente. Olha aqui, Ezequias sendo a nova geração, ele rasga as suas vestes, cobre-se de pano de saco e entra na casa do Senhor. Olha só, quem é o pai que vai dar veste rasgada e pano de saco para que o filho entre dentro da casa do Senhor? Jamais isso vai acontecer. Jamais isso vai acontecer. E a gente tem que entender que Deus está dando a dica. Olha, ensina os teus filhos a rasgarem as vestes. Ensina os seus filhos a se cobrirem de pano de saco. Agora você está pronto para ir na casa do Senhor. Irmãos, eu espero que a gente volte logo, mas que você volte para essa igreja no tempo certo de Deus, vestido de forma diferente, em nome de Jesus. Vestido de forma diferente. Então ele entra na casa certa, ele entra na presença do Senhor. Primeira coisa, quando a gente ouve coisas ruins, a gente tem que aprender a entrar na presença de Deus. E se possível, rasgando as suas vestes, se humilhando, demonstrando que nós estamos apavorados muitas vezes. Mas que a humilhação vai ser diante de Deus primeiro. A primeira humilhação que tem que acontecer na nossa vida é diante de Deus. E Deus, quando a gente se humilha diante de Deus, Deus nos protege de ser humilhado pelos outros. E quem me afronta Deus, porque primeiro eu me humilhei diante do Senhor. Então Deus protege aqueles que se humilham diante dEle. Olha que maravilha isso. Presta atenção. Então enviou Eliaquim, o mordomo, servo do rei Ezequias, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eu fico imaginando que Isaías, vendo, de repente, Eliaquim, Sebna e os anciãos, chegando na casa dele, com as vestes rasgadas e pano de saco, e ele fala assim, deu pau. Tem coisa ruim aí. Ninguém rasga as suas vestes. Ninguém veste pano de saco se não tiver com medo. Não tiver precisando de ajuda. E o profeta enxerga isso e sabe o que vai acontecer. Olha só. Os quais lhes disseram para Isaías, assim diz Ezequias, este dia, olha aqui, este dia é dia de angústia, de castigo, de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dar-nos luz. Meu Deus. Ele está dizendo assim, que nós estamos vivendo contrações e apertos. Não é assim quando uma mulher está grávida? Então está apertado, e uma criança quer sair, mas não há força para sair. Então o que a gente precisa? De uma parteira. Deus, ele clama a Deus para ser o parto disso, fazer o parto. E só pode fazer parto aquele que se movimenta. E se movimenta com as mãos. E Deus faz muito bem isso. Deus consegue gerar vida no meio de um perigo iminente de morte.
Deus é o único que preserva a vida e faz gerar vida no meio da perseguição, da destruição, de morte. Então, Ezequias clama ao profeta que interceda por ele. E fala assim, olha, nós estamos com uma mulher grávida, que o filho está querendo sair, mas não sai porque não há força. Então Deus se movimenta. E só pode se movimentar alguém que está perto de você, se está presente. Ezequias está clamando, está dizendo assim, olha, invoque a Deus e peça para Deus vir aqui. Porque esse parto não é um parto normal. Normal assim, dos seres humanos. É um parto espiritual. É um parto difícil. Um parto onde dentro de mim se angustia, dia de angústia. Presta atenção nessa palavra, dia de angústia, e é o tema da nossa pregação. Onde Deus está no dia da angústia? Aonde Deus está no dia da angústia? No dia do aperto, aonde Deus está? Aonde Deus está? Possivelmente, no primeiro versículo, a gente vê que ele entra na casa do Senhor. Possivelmente, passa na mente de Ezequias que eu vou entrar na presença dele. Ele está na casa dele, é óbvio. Eu vou para a casa do Senhor e Deus está lá. Então eu vou para a presença dele. Eu vou onde ele está. Se ele não vem onde eu estou, eu vou onde ele está. Então primeiro eu me humilho diante dele. E se chegar lá, não for resolvido, ele vai se chegar a mim. E é o que vai acontecer daqui para frente. Deus começa a se manifestar. Deus começa a se movimentar de tal forma que é uma sinergia, um trabalho conjuntamente. É eu invocando de um lado, precisando de um lado, e Deus diz assim, você precisa de mim, e eu estou indo na tua direção. Entende isso? Quando a gente vive na angústia, Deus sabe o que nos aperta. São as ameaças, são as mensagens. Quanta gente está oprimida por mensagens todos os dias, sobre política, pandemia, trabalho, situação financeira. Quantos são atacados pela mídia aí, com informações. E é isso que acontece aqui com Ezequias. Ele ouviu muitas coisas, mas depois chegou a carta, de fato, o registro. Daquilo que diz assim, é oficial, a perseguição vai acontecer, a invasão vai acontecer. E olha o que acontece. Porventura, Ezequias está dizendo isso através dos homens dele, para falar para Isaías. Porventura o Senhor teu Deus, ele fala assim, teu Deus, Isaías, terá ouvido as palavras de Rabsaqué? Rabsaqué que não é nome, é função, é um título. É alguém que levava, um portador de mensagens. Tipo um correio. Terá ouvido as palavras de Rabsaqué? A quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo? E repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faze, pois, olha lá, faze, pois, as tuas orações pelos que ainda subsistem. Ele pede que Isaías interceda por ele. Foram, pois, os servos dele, do rei Ezequias, ter com Isaías. E aí veio uma resposta. Isaías lhes disse, dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir um certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Vamos lá, seguindo. Voltou, pois, Rabsaqué, e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia, saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo, assim falareis a Ezequias, olha a ameaça, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente. Crês tu que te livrarias? Olha só, a arrogância do inimigo, porque ele tem um histórico de vitórias, ele acha que pode vencer o povo de Deus. Porque o inimigo tem se acostumado a ganhar muitas lutas, então é certo que ele vai ganhar mais uma.
E ele usa isso, geralmente o inimigo usa as vantagens que ele tem para dominar e te seduzir e te enganar, dizendo: agora, como é que vai ser? Qual é o teu nome mesmo? Deus fortaleceu, agora quero ver se Deus vai fortalecer você. É a nova geração sendo provada, presta atenção, quem está ouvindo isso? Ezequias. Verso 12, porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Não. Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Servavaim, de Ena e de Iva? Quer dizer, cadê esses reis que não conseguiram me impedir? Eu entrei em todos os reinos e tomei todos, e vai acontecer a mesma coisa com você, Ezequias. Olha só agora, vocês não têm noção. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, olha lá, tendo Ezequias recebido, presta atenção, recebido, das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que estás entronizado, acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses. Porque deuses não eram, senão obra de suas mãos, obra das mãos dos homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor. Até aqui. Irmãos, no dia da angústia, me parece que o que provoca angústia e que cria um ambiente de aperto para nós são as notícias. Nesse mundo como hoje, na nossa época, as notícias têm sido instrumento de aperto. Que não vai dar certo, quando vai parar essa quarentena, eu tenho estabilidade no meu emprego ou não, como é que vai ser o sustento da minha casa? Fora que a gente vive mais dentro de casa, então a comunicação é mais intensa, a gente ouve mais desentendimentos, e tudo é comunicação. E se tem uma coisa que o inimigo usa, é a comunicação, junto com a informação. Ele traz uma informação que é algo novo, para comunicar a alguém que ouve e entende. Me parece que Ezequias estava entendendo o que o rei da Síria queria. Ele queria tomar o reino de Ezequias. E o que acontece? Essas notícias começam a apertar o coração de Ezequias. Olha o verso. Olha o verso 3. Assim diz Ezequias: este é dia de angústia. No dia da angústia, onde Deus está? Onde Deus está no dia da angústia? Angústia significa adversidade, aflição, tribulação, problemas. Significa uma perseguição que começa a se revelar. É algo que me persegue, iniciando uma revelação, uma informação. É uma informação que começa a surgir. Eu não tenho essa notícia, mas começa a surgir: olha, tem alguém dizendo que vai te invadir. Isso começa a tomar espaço na minha mente. Então, significa perseguir, começando a se revelar, mostrar, ou seja, que pode ser vista e percebida pelas pessoas. Literalmente, alguém que está do seu lado. Olha só, o que me angustia é alguém que está do meu lado, me perseguindo ao ponto de causar na minha mente medo e serem descobertas. Exatamente isso. Angústia é apertar alguém. Então a angústia é o seguinte: ela anda pelas ruas como uma notícia que quer oprimir e deprimir pessoas. E isso é feito pela fala de Ezequias. Então, a primeira coisa que eu quero destacar, e rapidamente, é que no dia da angústia,
no dia da angústia, no dia do aperto, a gente tem que começar falando para alguém, certo? No dia da angústia, certamente Deus nos ouve. Certamente Deus nos ouve. Olha o verso 4. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo? E repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. No dia da angústia, o Senhor nos ouve. Significa aquele que continuamente se dobra para ver, ou seja, aquele que se movimenta e não tem dificuldade de ir em direção daqueles que são vistos. Deus faz exatamente isso. Presta atenção. Deus, quando ouve, Ele vai na tua direção, Ele se inclina e vai te ouvir. Isso mostra que Deus se aproxima de você. Não só para ouvir, mas Ele está perto de você. Deus nos ouve, sabe por quê? Assim, ó. Fala, meu filho. Fala, pode falar. Eu estou te ouvindo e estou perto. Presença de Deus. Movimento de Deus. Deus começa a se movimentar. E eu quero que isso seja uma realidade dentro da sua casa. Deixa Deus começar a se movimentar dentro da sua casa. Não deixe de clamar, não deixe de pedir ajuda no meio da angústia. Deus nos ouve. Segunda coisa, o verso 17 também comprova essa audição de Deus, que Deus nos dá audiência. Olha o verso 17. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Inclina, Senhor, os ouvidos. Deus, olha, quando ele clama, ele pede, Deus se movimenta. Deus se movimenta, se inclina. Tem que ser perto, não pode ser de longe. Me fortalece me ouvindo, porque olha, muitas vezes a gente se fortalece só das pessoas nos ouvirem. Sabe quando a gente precisa falar? É igual terapia. Tem dia que a gente só vai para falar, e o terapeuta lá vai só para ouvir. E quem ouve o cidadão que está falando, consola. É isso, parece que de modo urgente, ele pede uma terapia para Deus. Uma consulta para Deus. Deus me ouça. Então, se movimenta para ver se é verdade que o Senhor está perto. Porque você não confessa nada para o psicólogo se você não estiver perto dele. Se bem que hoje tem as questões online, né? Hoje é de distância. Mas Deus não tem isso. Deus se aproxima de você. Então, no dia da angústia, Deus nos ouve, amém? Deus nos ouve. Então, Ele se inclina. Segunda coisa, no dia da angústia, o Senhor fala. Presta atenção, olha o verso 6 e 7. O Senhor fala. Isaías vai lá, consulta Deus, ora a Deus, e Isaías responde para eles o que Deus falou para ele. Olha como é importante Deus usar os seus servos. O Deus que se movimenta, olha aqui, o Deus que se movimenta, usa seus servos para se movimentar. Olha que maravilha. O Deus que se movimenta, usa os seus servos para se movimentar. O homem de Deus, a mulher de Deus que entende o movimento de Deus, repete o movimento e o comportamento de Deus. E Isaías faz isso na direção de quem precisa consolo. É como se Isaías fosse o próprio Deus, perto dele se inclinando. Olha como é importante a sua vida. Você está no ritmo de Deus, no cenário de Deus, na realidade de Deus. Entender o reino. O Deus que se movimenta, usa os seus servos para se movimentar. Olha aqui, Isaías lhe disse, quer dizer, no dia da angústia, Deus fala. Dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, ó Deus falando, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Quando Deus diz alguma coisa, significa que Deus está pronunciando, aconselhando, ou seja, dizer aqui significa poder que instrui a mente, porque nós somos atacados na mente. É um poder que instrui a zona de tensão da sua vida. Se você não está bem aqui, todo o seu corpo reflete a tensão e a crise que existe aqui. Porque o ataque é na mente de Ezequias. Só de ouvir falar que ele vai invadir, ele já fica apavorado. Porque começa a surgir aqui, como é que eu vou me defender?
Como é que eu vou me defender? Eu preciso de alguém. Existe no meu nome a pessoa de Deus. Eu preciso invocar Deus. Eu não posso agir. Eu quero talvez um aliado para mim. Não tem aliado porque, o teu pai Acá se aliou ao Egito, se ferrou. Ezequias, você por ser a nova geração, você não tem ninguém para se aliar a não ser comigo. Então eu te ouço e eu falo ao mesmo tempo. Amém? Deus ouve você e Deus fala ao mesmo tempo. Então olha só. Ele fala, então é o poder que instrui a mente, significa, alguém diz, por isso que a palavra tem poder, é algo poderoso, que alimenta espiritualmente, suprindo as nossas necessidades. Você entende isso? Quando a pessoa certa, fala a coisa certa, ela supre as suas necessidades, e que geralmente acontece aqui, na mente, no coração. Ezequias ouve a coisa certa da pessoa certa, através da pessoa certa. Por Deus, que é o profeta. No dia da angústia, também, o Senhor não nos engana. O Senhor não nos engana. Ele nos ouve, Ele fala. Porque assim, você pode ouvir coisas e ser enganado por elas. Você pode falar coisas e enganar pessoas. E quando Deus ouve, Deus não está brincando. Quando Deus fala, Deus também não está brincando. Por isso Ele não te engana. Olha o verso 10. Olha o verso 10. Assim falareis a Ezequias. Quem está dizendo aqui é Rabsaque, o mediador, nas palavras do rei da Síria. Está falando assim, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus. Não te engane o teu Deus. Em que confias? Não te engane o teu Deus. De fato, no dia da angústia, Deus não nos engana. Enganar aqui significa algo que se mantém destruindo com força. Ou seja, uma ação contínua que consome poderosamente. Está dizendo assim, olha, se tudo que eu ouvi e tudo que Deus falou não vai acontecer, então a destruição da mensagem que irão invadir a minha cidade é que será uma ação contínua. Isso vai permanecer consumindo poderosamente a minha mente. Presta atenção. Deus está dizendo assim, olha, eu já comecei a me movimentar ouvindo, falando, quer dizer que a ação contínua do inimigo já está sendo abalada, porque eu parei, não há engano, confia em mim, não há engano, confia em mim. O inimigo vai jogar para você, mesmo tendo o caráter de Deus, na sua mente, que Deus vai te enganar, vai deixar você na mão. Deus não deixa ninguém na mão, Deus não deixa ninguém na mão. Por isso Ele não engana, Ele ouve, Ele fala, Ele continua com você. Deus está perto. Ele é capaz de tirar um engano. O que é um engano? É uma ação contínua que consome poderosamente. É algo que engana. Se algo que engana continua acontecendo dentro da igreja, dentro do mistério, dentro de casa, é algo que poderosamente consome a família, os relacionamentos. Entende isso? Tira o engano da sua casa. Traga a presença de Deus, que ouve e que fala. Gente, que horas são? 11h16, vamos lá. Se Deus não nos engana, é porque a gente pode, e outra, presta atenção, a gente só pode confiar em quem não nos engana, amém? Se as pessoas enganam, elas perdem o crédito. Se você me enganou uma vez, olha, vai ser difícil eu confiar em você novamente. Então, porque Deus não nos engana, a gente pode confiar nele, amém? Olha o verso 10, de novo, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em quem confias. No dia da angústia, o Senhor, aprendemos a confiar no Senhor, amém? Confiar aqui significa um coração rodeado por uma proteção. Presta atenção, um coração que é o centro das nossas emoções. É o centro das nossas emoções rodeado por uma proteção. Quem confia é aquele que tem certeza que está protegido. É aquele que tem certeza que está protegido, ou seja, é uma casa cercada por um muro ou parede de proteção. Deus é o nosso muro, nós a sua casa. Confiança é ter a certeza no meu coração de que o Eterno está cercando-me como uma parede. Vocês entendem isso? Irmãos, no hebraico está dizendo exatamente isso. É algo concreto, é Deus aparecendo como uma parede dentro da sua casa. No dia da angústia. Quem vai apertar você já não é mais o inimigo, as notícias. Quem vai proteger você são as paredes, que é o próprio Deus. Parede essa que não te aperta, te livra, te protege.
Olha o verso. Então confie no Senhor. Nós aprendemos, olha só, a angústia, o aperto quando começa a acontecer, a gente precisa dizer assim, Deus, quem vai me tirar desse aperto? Eu preciso te ouvir, ouve, fala comigo, não me engana, eu quero confiar no Senhor. Eu confio em Ti. Seguindo, no dia da angústia, entre na presença do Senhor. Olha aqui, entre na presença do Senhor. Ele não te engana, você pode confiar nele, então entra na presença dele. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então entre na presença de Deus, entra na presença do Senhor. Ao verso 1, tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Agora olha o verso 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, ele leu o conteúdo, então subiu à casa do Senhor e estendeu perante o Senhor. Olha aqui, subiu na casa de quem não está? Não faz sentido. Subiu na casa de que alguém está presente. Eu subi para a casa de alguém que está lá, e que eu posso estender aquilo que eu li perante ele, para dizer, olha o conteúdo, me parece ser oficial, haverá invasão. Mas no dia da angústia, entre na presença do Senhor, e ele subiu à presença do Senhor. Sabe o que significa subir aqui? Significa experimentar, presta atenção, alguém que sobe, é alguém que experimenta no alto uma visão. Presta atenção, gente, está começando a mudar a posição de Ezequias. Deus começa a dizer assim, olha, se você subir, você vai enxergar do jeito que eu enxergo. Se você subir na minha presença, você vai enxergar, vai ver do jeito que eu vejo. Então suba na minha presença. Pode ser com roupa rasgada, pode ser com pano de saco, não tem problema. Traga o conteúdo da ameaça, não tem problema. Venha na minha presença. Suba. Significa experimentar no alto uma visão, ou seja, ver com os próprios olhos onde Deus se encontra no alto. O Senhor está em cima no controle, nos esperando para o encontro. Amém? Deus está te esperando no alto para te encontrar. Entenda o movimento que Deus quer de você, entenda o movimento que você quer de Deus. De um lado, eu insisto com Deus porque estou apertado. E do outro lado, Deus começa a aliviar esse aperto. Então suba aqui. Saia daí de baixo, onde tem pressão, e suba para onde eu estou, onde tem revelação. Próximo ponto. No dia da angústia, a oração é indispensável. Olha o verso 15. Depois que ele leu a carta, subiu na casa do Senhor, estendeu perante o Senhor, sabe o que ele fez? Ele orou ao Senhor, dizendo, orações que dizem alguma coisa. No dia da angústia, a oração é indispensável. Oração significa aqui, abrir a boca direto para o alto. Meu Deus. Abrir a boca direto para o alto. Se ele subiu lá na casa do Senhor, então ele já tem que estender lá. Eu já falo aqui em cima mesmo. Abra, lance as palavras para o alto, onde Deus está. Está dizendo assim, ou seja, é uma intercessão consciente, onde uso os meus lábios, abrindo a boca em direção àquele que está nas alturas, o Senhor. A oração é indispensável, é determinante que você ore direto para o alto, onde Deus está. Porque na opressão, no aperto, no dia da angústia, esse meio de comunicação, de intercessão, vai mudar o cenário da tua vida, em nome de Jesus. No dia da angústia, o Senhor, a gente viu que na presença, ele sobe na presença do Deus no alto, a oração que fala no alto, e aí no dia da angústia também, olha o verso 16, gente, tudo onde Deus está. Olha o verso 16, está vendo que ele está subindo? Olha aqui, quem se movimenta na direção de Deus, não tem como, não só subindo, não só enxergando para o alto, e me parece que vai dar nisso, sabe no quê? No trono. Olha o verso 16, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado, Deus está no trono, no dia da angústia,
Saiba, o Senhor está no trono, entronizado, no lugar certo. No lugar certo. Mas, no dia da angústia, o Senhor reina, olha lá, governando. No verso 16 ainda. Acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, governando. E no dia da angústia, também no verso 16, o Senhor é reconhecido como Criador. Céus e terra, dono de tudo, presta atenção, Deus está no lugar certo no trono, Deus está governando, fazendo a coisa certa, e Deus é reconhecido como o dono de tudo. A oração de Ezequias não é uma oração de covardia, é a oração de quem confia, porque já subiu na presença dele. Sabe quando você está perto da pessoa que pode resolver o teu problema? Você já começa a dizer quem ele é. É impossível dizer outra coisa do que ele é, porque quando Deus brilha para você, você só vê o brilho, não vê trevas. Porque não existe trevas em Deus. Então você só começa a dizer, ó Senhor dos exércitos, eu sei que agora o Senhor é o Deus da guerra. O Deus do meu povo, Deus de Israel. O Senhor está entronizado entre os querubins, parece que ele tem uma visão de Deus. Olha só como a oração te leva para o trono de Deus, para o lugar onde Deus está. E te permite uma visão do alto. Meu irmão, quem não ora, não tem visão de Deus, não se comunica com Deus. Deus não leva você para o lugar dele. Entra no quarto, que eu estou lá. Mas pode ser que eu no quarto, eu estando lá, eu te leve para a minha presença. Deus está entronizado, Deus está governando, Deus é o Criador de tudo. Então ele clama a Deus, porque ele sabe quem Deus é. Ele não é feito de madeira e de pedra. Essa é a grande diferença do Deus de Israel. Todos os reinos que, aparentemente, ou de fato, o rei Senaqueribe destruiu os deuses dos outros povos, porque eram pedra e madeira. Agora eu pergunto, o Deus que nós servimos é pedra e madeira? Jamais. Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus que se movimenta, é o Deus que ocupa o lugar certo, fazendo a coisa certa, sendo o dono de tudo. No dia da angústia, o Senhor nos observa. Olha o verso 17. Inclina, Senhor, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Olha lá, abre, Senhor, os olhos e vê. E vê. No dia da angústia, o Senhor nos observa. Está dizendo isso, meus irmãos, que quando você começa a trabalhar, a ir na direção certa, a primeira coisa, você se humilha diante de Deus e sobe na presença de Deus. Aí tem toda uma etapa que me parece que Ezequias experimenta aqui, que Deus ajuda a tornar esse cenário. Então é um movimento do homem, um movimento de Deus, e as coisas começam a acontecer. Só poderia acontecer as coisas que eu falei aqui, porque houve uma comunicação, houve um encontro. Não haverá uma história na sua vida se não houver um encontro com Deus. Não haverá uma história de Deus para a sua vida se você não se encontra com Deus. Presta atenção. Aqui o que acontece é que Deus também não só ouve e fala, Deus observa. E significa observar aqui uma cabeça que pode enxergar. Gente, é fato, Deus tem uma cabeça e Ele pode enxergar. Significa que Deus de cima pode nos observar. Quem está acima pode ver melhor. Deus que está acima do teu problema, vê melhor do que você. Então a cena aqui é o seguinte. Depois que Deus vê tudo isso, tem muito mais coisas aqui, mas eu vou direto para o final. Só para você saber aqui, ó. No dia da angústia, o Senhor nos garante livramento. No dia da angústia, o Senhor responde às nossas orações. No dia da angústia, o Senhor zela por nós. No dia da angústia, o Senhor nos defende. No dia da angústia, o Senhor se manifesta com seu amor. No dia da angústia, o anjo do Senhor luta por nós. No dia da angústia, o inimigo é retirado e eliminado. Depois de toda essa fala, eu poderia citar aqui e demorar mais um tempo. Depois de toda essa fala. E me parece que ele coloca diante do Senhor a carta e ora. Ele coloca o conteúdo da ameaça e não mistura com a oração. Olha aí. Ele só lê. Eu li, Deus, lê a carta. Veja o Senhor, porque eu vou orar diferente. As nossas orações são diferentes. A fala do servo de Deus é diferente da fala do inimigo. A fala do servo de Deus é diferente da fala do inimigo. Então ele ora para Deus, falando coisas diferentes, falando o que Deus é. Falando o que Deus é. E não dizendo, e não dando audiência para o caráter do inimigo. Ele não ora a Deus falando do inimigo, ele ora a Deus falando de Deus. Sobre Deus. Essa é a grande diferença.
Nós oramos o caráter de Deus, nós oramos o que Deus é para nós. Ó Senhor dos exércitos, eu estou precisando da tua presença, porque o Senhor vai guerrear por nós. O que acontece? Depois de tudo isso, Deus fala com Amós, ou melhor, fala com Isaías. Isaías responde como resposta às orações de Ezequias, e Deus começa a falar através de Isaías que a arrogância de Senaqueribe ia comprometê-lo, e que Deus não ia permitir que Senaqueribe entrasse, chegasse perto da cidade. E aí, para provar isso, olha o verso 36. Deus fez tudo isso, no meio da angústia, Deus ouviu, Deus falou, Deus acudiu, Deus zelou, Deus nos defendeu, Deus manifestou o seu amor, o seu propósito. Ele garantia livramento. Olha, tudo isso foi aumentando minha fé, minha confiança. Então, olha só, a guerra que eu não enfrento, é a guerra que Deus enfrenta por mim. É isso que Deus faz. Fica quieto no seu lugar, Ezequias, porque eu vou mandar um anjo. Verso 36 do capítulo 37. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. Quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Irmãos, um anjo matou mais do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que matou pelo menos uns 160, alguma coisa assim. Um anjo só matou 185.000. Vocês lembram da cena, quando Jesus estava no Getsemane? E depois que ele orou, os guardas romanos e os líderes judaicos que estavam mancomunando esse encontro, essa prisão de Jesus, junto com a traição de Judas. Judas tem que identificar Jesus para eles, beijando o rosto de Jesus, para dizer assim, ó, esse é Jesus, vamos prendê-lo. Aí o que acontece? Eles vão lá, pegam Jesus, depois do beijo. Aí o que acontece? Quando eles pegam Jesus, Pedro, querendo defender Jesus, querendo defender, guerrear do jeito dele, ele corta a orelha de Malco. A nossa guerra destrói uns aos outros. Quando a gente guerreia, a gente faz mal para o outro. E a gente impede o outro de ouvir também. Porque quem corta a orelha do outro está impedindo de ouvir. Ele restaura a possibilidade de Malco se tornar um sumo sacerdote depois. Porque o sumo sacerdote era ungido na orelha direita, no dedão direito e no dedão direito do pé. Se ele perdesse a orelha dele, ele jamais seria sumo sacerdote. Então ele cumpre uma função de prender Jesus para ter o cargo futuramente diante dos líderes judaicos. Então Jesus fala assim, calma aí cara, se é isso que você quer, eu vou te dar. Ainda que você não me conheça, ainda que você não me ouça. Ainda que você não me ouça, eu vou restaurar a orelha tua, você vai cumprir o que você quer. Aí ele fala para Simão Pedro, que significa, sabe o quê? Ouvido de pedra. Meu Deus. Anda perto de mim e não ouve direito. Um ouvido duro de ouvir. E fala assim, olha aqui, Pedro, se você usar a espada, vão usar a espada contra você. Aí a hora que ele fala, presta atenção no anjo. Pedro, você não sabe que eu posso pedir 12 legiões de anjos agora, para vir aqui para me defender? Presta atenção, 12 legiões de anjos. Se com um anjo Deus matou lá, os assírios, 185.000, um anjo. Imagina 12 legiões de anjos. Calcula aí. Geralmente, dependendo da numeração lá, eu já vi assim, que uma legião é equivalente a 6.000 soldados romanos. Você imagina 6.000 anjos, 12 legiões, 72.000 anjos. Ele podia pedir exatamente perto dele, Pedro, não precisa da tua espada, ainda que eu te veja, eu só posso pedir para você, se eu quiser, eu posso pedir 12 legiões de anjos, quer dizer, 72.000 anjos. Agora, para que 72.000 anjos para derrotar alguns soldados romanos e alguns religiosos retardados? Seria um genocídio. Então Deus fala assim, olha, deixa do jeito que eu tenho que fazer. Aqui eu livro o povo. Aqui eu mando um anjo para livrar vocês. Lá na frente, eu mando meu filho para livrar vocês, morrendo por vocês. Então, Jesus tem que se entregar para salvar. Olha que diferença. Aqui o anjo vai para eliminar o inimigo. Jesus vai lá para se entregar para morrer. Quem morre é Jesus, não é o inimigo.
Deus começa a inverter a forma de amar, de se relacionar com as pessoas. No dia da angústia, Deus nos ensina a ter um caráter diferente. No dia da angústia, Deus nos ensina a olhar para Ele diferente. No dia da angústia, Deus nos ensina a se relacionar, ou perceber, ou discernir o inimigo de forma diferente. E a nossa luta se vence se aproximando da presença de Deus. Amém? É isso. Onde Deus está no dia da angústia? Se a gente pudesse dizer, aqui no verso 1 e 14, eu acho que Deus estava na casa dele. E Deus sempre vai estar na casa dele, fazendo dentro da casa dele tudo que nós precisamos aqui embaixo, nessa terra aqui, nessa casa também que faz parte do reino. Eu entendo que a terra é uma extensão do reino de Deus. É uma extensão, é mais um local onde Deus pode se movimentar, nos ensinando. Para outros locais que Deus vai nos levar, depois que nós formos para o céu. Então aqui embaixo, a guerra, o jeito de se movimentar, o jeito de guerrear é dessa forma. É confiando naquele que nos fortalece. Amém? Tudo posso passar naquele que me fortalece. Deus os abençoe. Gostaria que você fechasse seus olhos. Por um momento na sua casa. Eu teria muito mais coisas para dizer, mas penso que isso basta. Eu gostaria que você se unisse à sua família aí. De repente, não é a sua esposa, não é os seus filhos, mas é o pai. Então, mãe, o pai, tenha coragem dentro da sua casa de rasgar suas vestes e vestir o pano de saco aí, dizendo para sua esposa, dizendo para os seus filhos que você está angustiado, que por ter a função de ser o supridor da casa, como que é? O provedor da casa, não sabe se vai ter emprego amanhã, então você vai entrar na casa do Senhor, que é a sua casa, a extensão do céu. Você, mãe, vai abraçar o seu esposo que está temendo, seus filhos, abrace ele, ou faça com a mãe, se for a mãe provedora, ou se o filho está angustiado, veste agora, rasgue as vestes e veste pano de saco, todos vocês, e se unem em oração, que Deus vai ouvir a oração de vocês, Deus vai se aproximar de vocês, e vai proteger vocês agora, como um muro que protege uma casa, amém? Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Pai bendito, obrigado pela tua palavra, porque ela nos informa muitas coisas. Ela nos informa a tua presença, ela nos informa a tua presença de forma real, verdadeira, concreta. O Senhor se inclina, o Senhor se aproxima, o Senhor se manifesta, o Senhor ama, o Senhor ouve, o Senhor fala, o Senhor responde. Quando tudo isso acontece é porque há uma comunicação de alguém que está presente, de alguém que nos ama, de alguém que quer de fato ser Ezequias. Deus é a sua força. Deixa Ezequias acontecer na sua casa. Permita que Deus seja a tua força na sua casa. Seja a geração de Ezequias, que invocou a pessoa certa e que fez valer o seu nome, o seu caráter. E permita que Deus se movimente na sua vida, na sua casa. Deus, cuida do pai, cuida do filho, cuida da esposa, que estão se sentindo apertados, Deus, e livra-os do mal, da má notícia, e que eles aprendam a colocar diante do Senhor todas as informações que os aflige, e que o Senhor, porque está presente, possa não só ouvir, como ver e ajudá-los. Deus, entra nesta casa e seja o dono deste lar. Seja o Senhor entronizado neste lar e governe este lar, e manifeste como o Senhor, dono de todas as coisas, o Deus que está nos céus e na terra. Por isso, Deus, cuida dessa casa, cuida dessa família, cuida do nosso coração, cuida de nós, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos cantar ao Senhor, em nome de Jesus. Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Depois de uma experiência com Deus e do movimento dele na nossa vida, movimento esse que resultou na vitória e na eliminação do inimigo, qual é a glória? De quem é a glória depois dessa guerra? De quem é a glória depois dessa guerra? A glória é daquele que já está dizendo para você: eu estou ouvindo vocês, eu vou falar com vocês dentro da casa de vocês. Eu serei um muro de proteção sobre a sua família, sobre o seu emprego, sobre a tua provisão, sobre os teus filhos, sua esposa, os seus negócios, as suas vidas. Eu serei, Deus diz, eu serei esse que se movimenta na sua casa. Por isso, a Ele toda a glória. Deixa a glória de Deus entrar na sua casa. Glória de Deus significa peso. Deixa a presença de Deus pesar dentro da tua casa. Sinta o peso da presença de Deus na sua casa, e você vai saber que Deus está presente. E porque Deus está presente, Ele vai te ouvir, vai te ver, vai te falar contigo, vai te proteger. Então por isso, recebe a glória, Deus, em nome do Senhor Jesus. A glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença do Espírito e o amor de Deus permaneça com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe você, a sua família. Tenha uma boa semana na presença do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém.